Senhor, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que temos de bendizer o teu santo nome. Eu quero te louvar porque o Senhor é Deus. Eu quero te agradecer porque hoje estamos numa celebração, uma das maiores celebrações que a igreja tem, Pai. Um culto glorificando e exaltando o teu Santo Espírito por mais um Pentecostes. Eu quero pedir ao Senhor que tome o primeiro lugar na minha vida, na vida de cada um desses homens e mulheres que optaram por estar aqui essa noite. Fala aos nossos corações, Pai. Nós queremos te ouvir. Nós precisamos ser ministrados pelo Senhor. Que em nome de Jesus, a tua santa paz reine nas nossas vidas e nas nossas casas. Em nome de Jesus. Senhor, tem liberdade em nosso meio. E flui, Espírito Santo de Deus. Nós te clamamos isso, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Minha água. Um copo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Todos acharam? Assim diz a palavra de Deus, a partir do verso 2. Até um dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Queria saudar a todos com a santa gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos celebrando mais um Pentecostes, mais uma festa, mais um momento de gratidão ao Senhor, porque é momento de colheita. Muitas pessoas pensaram que não daria certo, que passaria esse período e estariam mortos, que estariam desesperançados, desiludidos, mas nós estamos aqui para mostrar que nós acreditamos no Deus vivo. E o Deus vivo nos marca o calendário, coincidentemente, para alguns podem pensar, justamente nessa época, mas não há coincidência. Nós estamos aqui celebrando a festa das colheitas. É momento de glorificar, de exaltar, porque é momento de abundância à mesa. Então, por mais que você possa pensar, eu não sei o que está me esperando a partir dessa semana, eu estou aqui para te dizer, eu creio nas questões proféticas. E eu te convido também a crer. Eu convido você a largar a racionalidade de lado e começar a acreditar de uma forma sobrenatural no que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Amém? A mensagem dessa noite tem um título, A Busca Eficaz. E você vai entender o porquê desse título. Sabe, Jesus cumpriu o seu chamado e ele precisava voltar para o céu. Então ele já estava no momento, ele já havia sido levado ao madeiro, já havia ressuscitado ao terceiro dia, e agora ele estava naquele período que ele estava dando as últimas orientações para aqueles homens que permaneceram fiéis na caminhada. Guarde isso, homens que permaneceram fiéis na caminhada. Como assim, pastor? Você vai entender. Então ele, antes de voltar, ele começa a trazer algumas orientações, mas ele contemplava, ele conhecia. Ele era o psicólogo dos psicólogos. Então ele olhava nos olhos e ele falava, cara, eu vejo, por mais que possa haver máscaras, eu vejo tristeza. Eu vejo uma sensação de abandono que não é verdade. Mas era o que eles estavam passando, é o que eles estavam sentindo. Eles estavam se sentindo órfãos.
Talvez aqui no nosso meio existam pessoas que perderam pais ou mães muito cedo e sabem o que é essa sensação que eu estou falando. E o pior de tudo, alguns não perderam nem pai nem mãe novos, mas sabem a sensação de serem órfãos. Eu acho que essa é a que dói mais. São os órfãos de pais vivos. São aqueles que olham, sabem que ele está morando no endereço X, Y, Z, sabe que ele está ali, mas não sente paternidade. Algumas pessoas estão em igreja sentindo exatamente a mesma coisa. Tem pastores, tem líderes, mas se sentem órfãos. Porque quando tenta recorrer a essas pessoas, literalmente você faz parte de um número, de um rebanho. Um rebanho que procria, mas não é aquele pastor que chama as ovelhas literalmente pelo nome. Aquela ali é a Joãozinha, aquela fulaninha, aquela... tem um carinho especial pelas ovelhas. Amém? E Jesus chega para eles e fala, eu estou contemplando vocês e eu estou vendo que vocês estão muito chorosos. Mas eu preciso dar uma notícia para vocês. Todo o plano de Deus é perfeito. Então, se vocês conseguiram chegar a este momento da caminhada, eu posso garantir a vocês uma coisa, o que está por vir é melhor do que o que vocês receberam até agora. E aí eu fico imaginando ele falando uma coisa dessa e eles pensando, poxa, o mestre vai embora. Ele está falando que tem coisa melhor para vir? A gente andou com ele 3 anos e meio. Nós tivemos diversas experiências ao lado dele. E agora a gente vai ficar sem ele e ele está dizendo que o que está por vir é melhor. E eu te convido a pensar no que é esse melhor. No que é melhor do que ter a presença de Cristo. Porque ele continuaria vivo nos corações deles e eu acredito no coração da igreja até o dia de hoje. Assim eu faço com que ele permaneça no meu coração. Vivo. Vivo e eficaz. E aqueles homens agora falavam, poxa, mas como vai ser isso? Ele fala, quando eu for, eu vou mandar para vocês o Consolador. E esse Consolador se chama Espírito Santo de Deus. Sabe, eu olho aqui rapidamente para os olhos e eu vejo algumas pessoas que eu conheço há anos e eu sei que alguns conhecem esse tal Espírito Santo. Outros ainda não tiveram o prazer. Eu combinei com a minha esposa hoje de nós abrirmos uma série na igreja a partir da semana que vem, onde todas as semanas, por 1 mês, talvez por 2, se necessário for, pessoas virão dar um testemunho sobre como foi a sua experiência de encontro com o Espírito Santo. E o mais interessante que está a escada de 2 meses é prolongar para mais, porque nesse meio de caminho eu acredito que pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo. E ela, pastor, agora não para não, porque agora é a minha vez de testemunhar. Amém, igreja? Então eu creio que por 2 meses nós vamos fazer isso, se for necessário prolongar por 3, por 4, pelo tempo que necessário for. Porque muitas igrejas têm abafado a figura do Espírito Santo, deixado ele escanteado. Como aquele menino que sobra no futebol. Não, se for necessário, eu te chamo para completar o meu time. Mas você não é prioridade para mim. Enquanto Jesus falou, eu estou indo para o Pai. Mas eu vou mandar algo para vocês que é extraordinário. É algo que vai compor, vai completar a sua vida como vocês nem imaginam. E eu não consigo entender como algumas pessoas congregam em igreja, buscam a presença do Senhor e deixam essa figura de suma importância de fora da sua busca. De fora da sua história. Não consigo entender, não. O pastor fulano de tal, o apóstolo fulano de tal, o bispo fulano de tal, prega, ele faz parte da minha história. Ok, eu não estou falando para não ter amizade e afeto a alguém, mas eu estou falando que nessa tua lista aí do primeiro lugar, com certeza deveria estar o convívio com o Santo Espírito de Deus. Porque é ele que vai fazer diferença na tua história. Amém, igreja? Bom, então ele vai, deixa a promessa em meio àqueles que estavam chorosos, mas olha que interessante. Abre lá sua Bíblia em João, capítulo 20. Leia, por gentileza, aí o verso 19 e 20. João 20, o 19 e o 20. Olha o que está escrito lá. Achou? Pode ler. E aí, meu povo, vamos embora? Pode? Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana,
E cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Pai seja convosco. E ele, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E ele soprou o Espírito sobre eles. É interessante que quando a gente vê esse momento da ressurreição de Cristo, ele tinha feito uma promessa, e alguns vão dizer, não, ele se contradisse, outros dizem, não, João entendeu mal o que aconteceu. Então há uma grande guerra teológica que eu vou tentar trazer uma explicação dentro do meu estudo de teologia para que possa clarear a sua mente. Jesus falou que quando ele partisse, ele mandaria o Consolador, traduzindo, haveria uma transposição de funções, né? Eu saio do cargo e o outro assume o cargo. Amém? Então ele não está se contradizendo aqui, ou está se contradizendo? Não, vou te explicar. O que ele fez aqui foi o famoso digeste. Tem um restaurante famoso aqui, que não é brasileiro, né? Quando você vai jantar lá e tá uma grande fila, o que eles ficam fazendo na fila para você não desistir e ir embora? Ficam vindo garçons com alguns dos pratos deles, com, né, petiscos, alguns dos pratos picadinhos ali, e ele vai passando na fila te ofertando. Você quer experimentar não sei o quê? Aí você vai lá e belisca. E aí você, caramba, que negócio. Aí você já, pô, vou embora. Não vou embora não, vou ficar por aqui. Daqui a pouco eu já tô vendo que tá vindo outro garçom lá. Opa, não vou. Aí vamos embora. Não, calma aí, mulher. Vamos já aproveitar e vai fazer um lanche aqui, que a gente consome menos lá dentro. Aí daqui a pouco vem outro, quando você já experimentou não sei o quê, queria te convidar. Isso são o quê? Isso é um digeste, isso é uma degustação. Então, na verdade, o que eu creio que aconteceu nesse momento da história foi literalmente quando o Senhor sopra sobre eles o Espírito, era para que eles pudessem sentir um pouquinho daquilo que estava separado para eles. Um pouquinho daquilo que as pessoas iriam receber se o buscassem. Então ele vai dar o spoiler da situação. Ele dá uma só aquele cheirinho, né? Só aquele... É como você chega quando você chega na perfumaria, você, poxa, mas esse perfume aqui. Aí a mulher pega um cartãozinho, vai lá e dá uma borrifada, balança e te dá. Aí você já se imagina, você com a mulher, então, né? Ela já fecha o olho, já é o quê? Ela imagina o sapato que ela tem, o vestido que ela vai comprar, a bolsa que ela vai comprar para combinar com aquele perfume. Se liga no mistério. Em parte sabemos, em parte profetizamos. Amém? Então a mulher já... esse perfume vai cair bem, mas eu não tenho casaco para... Não, eu tenho que comprar o... Aí pronto, aí já vai o dinheiro do perfume. Amém, irmão? Amém? É isso aí mesmo? Aí já vai o dinheiro do perfume, já do casaco para combinar com... Perfume... Não, você não entende. Homem, Gustavo, você nunca vai entender isso. Não tenta, que é perda de tempo. Amém, irmãos? Amém? Então é só seguir o fluxo, entendeu? E vida que segue. Então é exatamente isso que aconteceu. Ele deu a oportunidade deles, que estavam em fidelidade. Olha, é a segunda vez a palavra, hein? E você vai entender por quê. Os que estavam em fidelidade, experimentar só uma provinha, para mesmo em meio às perseguições, as ameaças de morte que já estavam sendo decretadas contra eles, eles continuassem firmes no caminho do Senhor. Então, esses homens, agora, só com aquele cheiro do perfume, só aquele filetinho, assim, é esse perfume, eu preciso desse perfume. Eu não posso ficar sem ele. É esse aqui o prato que eu vou experimentar. Não, agora eu vou ficar nessa fila, nem que seja 1 hora, mas eu vou entrar aí e vou comer esse prato. Porque é muito gostoso isso. Não, mas é perigoso, vai chover. Não, eu vou, mesmo em meio às adversidades, eu vou permanecer na minha posição de busca. Ai. Glória a Deus. Mas é interessante falar, eu citei 2 vezes a questão dos perseverantes tiveram essa experiência. Bom, indo mais à frente, a gente vê que eles estavam ansiosos em meio a tudo aquilo. Muita perseguição, muita luta, ameaças, e a gente, quando anda um pouquinho mais no livro de Atos, você vai ver que os judeus tiveram prazer na morte de alguns discípulos que estavam fiéis ao Senhor. Então, isso trouxe uma sensação gostosa, né, uma sensação boa para o pessoal que estava à frente, né, das perseguições, e acredito principalmente para o partido dos saduceus, também partido dos fariseus.
Mas eles estavam lá, fiéis em minha crise. E aí eu entro na palavra principal aqui, crise. O ministério de Jesus havia passado por uma crise. Vocês sabiam disso? Se vocês abrirem a sua Bíblia lá em João capítulo 6, você vai entender o que eu estou falando. Muitas pessoas se inscrevem em maratonas, em corridas de rua, para um trajeto específico. E quando conseguem completar aquele trajeto dentro de um período, eles conseguem uma medalha de participação. Porém, dentre esses inscritos, aqueles que chegam nas primeiras posições, conseguem uma medalha de colocação ou de classificação. Perfeito. Ok? Então, aqueles que, você tem aqui 10 quilômetros, você tem, se eu não me engano, é 2 horas para completar. Se eu não me engano, é isso. A de 5 quilômetros é 1 hora e a de 10 quilômetros, se não me falha a memória, são 2 horas. Então, se você em 2 horas conseguir chegar desses 10 quilômetros, você vai ganhar uma medalha por ter participado da prova. Mas se você chegar em primeiro, segundo ou terceiro, é lógico, você vai ser premiado subindo ao pódio, tendo foto, tendo toda uma pompa à sua volta por você ter conquistado essa posição. É óbvio. Tranquilo? Diversas pessoas andavam com Jesus. E a gente vê lá nesse texto, em João 6, a partir do 65, aproximadamente 66, muitos homens e mulheres estavam seguindo Jesus. Muita gente boa estava tendo experiências extraordinárias. A palavra diz que multidões, milhares de pessoas o seguiam. E dentre essas milhares de pessoas, a gente, quando para estudar um pouco sobre a religião, a gente entende que naquela época você tinha os mestres e você chegava diante desse mestre e se voluntariava para seguir, nos estudos com ele. E existiam aqueles que se chegavam mais, eram os mais aproximados, e aí você vê a figura dos apóstolos, que é aqueles que começavam a viver, propriamente dito, com esse mestre. Okay? Então eles estavam ali, muitas pessoas estavam seguindo o ministério de Jesus. O ministério de Jesus estava literalmente bombando. Mas certa feita, como João relata, ele traz um discurso diferente daquela situação feijão com arroz. Ele traz uma reflexão hiperfilosófica, onde ele vai falar uma coisa que, se fosse pensar a letra crua, era abominação aos judeus. Porque ele falava, se vocês quiserem ter parte comigo, vocês vão ter que fazer o quê? Fazer o quê? Vocês vão ter que comer da minha carne e vão ter que beber do meu sangue. Meu amigo, o quê? O cara estava indo tão bem. Coisas maravilhosas, milagres, o cara estava se destacando de uma forma extraordinária. Como é que esse negócio aí, cara? O cara fala que vai comer da carne, canibalismo. Isso é proibido na lei. Beber sangue. O judeu não bebia sangue nem de animal, cara. Não fazia nem galinha a molho pardo. Como é que ele vai beber sangue humano? Isso é abominação. Isso era abominação? Sim, era abominação. Mas ele estava falando ipsiliter, que ia literalmente comer da carne dele, dar um talho e beber do sangue dele? Era isso que ele estava falando? Não. E aí eu vou te dizer, ou melhor, você vai me dizer, o que aconteceu exatamente por causa desse discurso? O que aconteceu? Hã? Uma tradução vai falar o quê? Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. O que esses homens literalmente fizeram? Duro é esse discurso. Valeu, falou. E como alguns diriam, saiu saindo. Foi literalmente isso que aconteceu. Em outros lugares diria, da minha falta. Tô fora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na época de Jesus, assim como nos dias atuais,
existem erros que continuam perdurando. O que a Bíblia fala numa situação dessa que você precisa fazer? Hein? Eu preciso chegar ao meu irmão. E mesmo que ele esteja num ato de loucura, o que eu preciso fazer? Trazer ele de volta para a centralidade. Trazer ele de volta. E não pura e simplesmente o abandoná-lo. Mas se você decidir trazer esse irmão de volta, se você abrir um ponto de contato com ele, um ponto de diálogo, o que eles vão descobrir? Que Jesus estava falando de uma situação filosófica, hipotética. Ele não estava falando ipsiliter. Era um sentido figurado. Ele estava falando de uma situação, uma análise espiritual e não física. E se eles tivessem tido o ar da graça de trazer o questionamento ao interlocutor, todos teriam se dado bem. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitos são casados, alguns enamorados, alguns sonhando, alguns no caritó. Aleluia. Seja lá a posição que você esteja. Deus tenha misericórdia, que seja quebrado todo o caritó. Contempla o choro das pessoas. Não vou falar dessas mulheres, eu vou falar dessas pessoas. Dessas pessoas. E traz refrigério, traz conforto. Aleluia. Pois bem, existem pessoas que têm relacionamentos. E deixa eu falar uma coisa. Você quer destruir teu relacionamento? Um caminho muito fácil é fechar o canal de diálogo. Não precisa botar a prostituta no caminho, pombagira, não. Só acabar o diálogo, já é o suficiente. É muito mais rápido. É muito mais rápido do que botar uma Jezabel no meio do relacionamento. As pessoas precisam reaprender a questão do diálogo. Aí o que Deus permite? Se eu falar Deus faz, aí vai virar um assunto filosófico, a gente vai ter que marcar uma aula semana que vem. Se eu falar Deus faz o coronavírus, aí pronto, aí vai virar uma confusão. Foi Deus que permitiu? Foi Deus que fez? É a vontade de Deus, é juízo sobre a terra? Esse é um outro capítulo que a gente comendo uma pizza pode debater, porque aqui vai demorar. Ou melhor, churrasco. O Eric acende a churrasqueira e a gente faz um churrasco, que isso aí merece. Né? Pode botar aquela jumbo ali, porque essa conversa vai, meu amigo. Churrasco de 3 dias. Ressuscita e tudo depois no terceiro dia, né? Mas o fato é, as pessoas precisam ter diálogo. E elas estavam perdendo cada vez mais isso. E aí o que acontece com a humanidade? A humanidade entra em quarentena. E agora você precisa reaprender a conversar com aqueles da sua casa. Você precisa reaprender a conviver com as pessoas da sua casa. Lares que já estavam perto de se destruir, puderam ter a oportunidade de se restabelecer. Mas é triste pensar também que algumas pessoas estão terminando essa pandemia literalmente encerrando um ato conjugal, porque descobriram que não tem mais nada a ver. É triste, mas eu preciso falar isso também. E eu vi um pastor questionando, será que no final da quarentena nós teremos mais casais enamorados ou casais divorciados? Não sei, as estatísticas vão dizer. O meu clamor é que os homens e mulheres que nós conhecemos possam sair disso apaixonados, redescobrindo o convívio, tendo uma questão totalmente diferente com o convívio dos seus filhos, respeitando seus filhos, entendendo mais filhos, entendendo mais os seus pais. Esse é o meu clamor em nome de Jesus para a igreja. Amém? Pois bem, aqueles homens estavam ali numa situação complexa. Por quê? Porque tomaram uma decisão errada, virar as costas e ir embora. Eu convido você, se você tiver alguma coisa com o teu irmão, chegue-se a ele e converse com ele, entenda o ponto de vista dele. Esse é o melhor caminho para a tua vitória. Esse é o melhor caminho para a vitória da igreja. Entender. De repente você pode chegar e falar assim, a Júlia hoje chegou atrasada no culto. A filha do pastor chegou atrasada. Ela não está se importando com o que está acontecendo aqui. Talvez você faça esse julgamento, talvez você vocifere-se até alto e você vai escutar até um demônio fazer assim, ó, é verdade. Cuidado, que se você escutou um negócio desse aí, você vai ali pro lado, você não está sozinho. Porque de repente, se não está incorporado, pode estar possesso sentado no teu ombro, como um obsessor. Fica ligado.
Mas se de repente você chegar e falar assim, poxa, Júlia, você chegou atrasado, o que que houve? Ela vai falar, acabei de fazer um simulado do preparatório pré-militar que acabou 6 horas em ponto. E aí quando acabou, eu corri, tomei banho, troquei de roupa e cheguei aqui 6h10. Aí você vai assim, caramba, olha só, eu julguei ela prematuramente numa situação que não tinha nenhum fundamento. Ela estava fazendo prova domingo à tarde. Meu Deus do céu, eu preciso rever o meu tempo. Porque eu falo que eu não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para fazer curso, não tenho tempo para isso, para aquilo. Olha aí, você não está no esboço não, já desceu agora, hein? Fala, Deus. Amém, igreja? Então a melhor forma de a gente dirimir dúvidas, tirar caraminholas da cabeça é dialogando. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar a pegar esse ofício do diálogo e colocar ele dentro. Isso aqui vai ser meu, é minha camisa 10. A melhor coisa que nós fazemos é exatamente isso, dialogar, porque dialogando a gente tira dúvidas. Pode ser que você descubra coisas que você não queria, fato. Mas não quer dizer que descobrir coisas que você não queria também não seja bom. Porque, de repente, você chega e fala, poxa, Paulinho, você está vendo essa situação aqui, por que você fez? Não, fiz porque eu não queria mesmo. Aí você, caramba, cara, o coração do Paulinho está duro, ele está ferido, ele está machucado. Então, agora eu já vou tomar uma nova postura. Mas eu só vou saber essa nova postura, essa nova estratégia, o quê? Se tiver o diálogo. Então, quando eu abro o diálogo, eu consigo descobrir coisas desse tipo. Amém? Bom, o discurso era de difícil interpretação e eles não entenderam, mas também não pararam para perguntar. E desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, disse Jesus aos 12, e vós também, desejais ir embora? Jesus nos dá um exemplo fantástico aqui de controle emocional. De repente, alguém vai chegar e falar assim, cara, meu discurso está duro, metade da igreja foi embora. Não, calma aí, vou ficar mais suave, vou deixar de falar a verdade, vou falar o que querem ouvir, porque metade já foi embora. Jesus dá uma aula aqui para todo pastor e líder. Cabeçada foi embora, só sobrou vocês 12. E aí, vocês estão aqui por quê? Não vão também não? Já pega no joelho. Se quiser ir com eles, vai. Não estou aqui para ficar fazendo gracinha. Não estou aqui para ser macaco de auditório para alegar ninguém. Eu estou aqui para entregar a palavra do meu Pai. Eu estou aqui para cumprir o ministério que Deus me deu. Eu estou aqui para entregar a palavra da verdade, palavra de libertação. Porque não adianta nada eu ficar com vocês aqui 1 mês, 1 ano, 2 anos, falando que você quer ir e eu ir para o céu e você ir para o inferno. Não adianta de nada. Eu quero estar contigo na eternidade. Por mais que machuque um pouquinho, eu quero que saia esse carnegão e esse furúnculo e você seja curado. Não que você tenha que amputar um membro porque apodreceu. Talvez seja essa a grande reflexão. Será que eu estou fazendo igreja para o agora ou para a eternidade? Quando eu abri esse ministério, diante da orientação do Senhor, uma das coisas que muitos pastores falaram, você foi chamado para falar a verdade. Você não foi chamado para adular, porque para adular já tem um monte, não precisa abrir. Só continua, senta numa cadeira, no ar-condicionado e continua. Para ser mais um desses, nem abre, não começa. Não abre CNPJ, não. Porque já tem um monte. Mas se Deus está mandando você falar a verdade, você vai ser obediente. Amém, igreja? Se você vai ser obediente, vai por esse caminho, porque o Senhor é contigo. E sabe o que eu tenho visto nesse 1 ano? Pessoas sendo transformadas. Pessoas sendo curadas. Pessoas sendo libertas. E o mais interessante, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo essas 2 câmeras aqui em 2 focos diferentes? Vocês não têm noção de desde quando Deus colocou esse projeto no meu coração, e edificou de imediato com a minha esposa, e a gente teve coragem de entrar na rede pública, na rede mundial de computadores, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que nos procuram para trazer uma palavra de feedback, da transformação e do toque que Deus fez na vida deles. Só que sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, pouquíssimas foram do Rio de Janeiro, a maior parte é de outros estados do país. Eu estou falando de Recife, eu estou falando de Salvador, eu estou falando de São Paulo, eu estou falando de Minas, eu estou falando de estados, plural. Outro dia eu recebi uma ligação de um pastor de Boa Vista. Você sabe onde é Boa Vista? Você sabe onde é Manaus, Amazonas? É muito tempo depois. É na outra extrema do mapa. Um pastor de Boa Vista fala, muito obrigado, porque essa palavra é de... Caramba, que isso?
Então, quando nós estamos em obediência, nós não temos noção do que Deus é capaz de fazer. Ele pega essa semente que vocês têm plantado, e eu quero aproveitar e glorificar a Deus pela vida de cada um dos dizimistas e ofertantes desse ministério, porque isso aqui só acontece porque você patrocina. Talvez você talvez não tenha noção de que você está ganhando uma vida em Boa Vista, você talvez nunca pise em Boa Vista. Mas uma igreja que estava em risco de fechar naquele lugar continua aberta porque você investiu no equipamento. Porque você pagou uma banda de internet para que fosse transmitido. Olha que profundo, você faz parte disso. Você pensou, de repente, pô, eu vou entregar essa oferta ou não. E essa oferta comprou uma webcam. Aí talvez o outro fala, pô, mas isso aqui é tão pouco, mas é porque você precisava de um cabo, não sei se você tocou, que a câmera agora está mais para lá, porque comprou o cabo extensor. Você sabe o que é um cabo extensor de 3.0 USB? Talvez alguns nem saibam. Mas não pode ser o 2.0, tem que ser o 3.0. Aí entra uma outra situação, dedicação de algumas pessoas que estão estudando para levar o melhor para a igreja física e para a igreja virtual. Eu agradeço a Deus por essas vidas também. Essas pessoas estão recebendo um galardão que talvez ninguém esteja vendo. Vá um recado aos levitas aí. Algumas das músicas são transmitidas. Nós nos transmitimos tudo por questão de copyright, tem umas situações na net aí, que são mais, às vezes entra frações de músicas aqui. E eu agradeço a Deus pela vida dos levitas, porque eles não estão na câmera. Só está saindo o resultado do que está sendo tangenciado pelos seus dedos. Mas vocês sabem que em muitas igrejas isso não acontece não. Eu quero a câmera voltada para mim, para mostrar o meu solo. E aí, para quem está sendo entregue isso? É uma reflexão. Será que é para o Senhor realmente? Ou é para a câmera? Porque eu quero visibilidade. Ah, então você está dizendo que não... Não estou dizendo que não pode transmitir. Pelo amor de Deus, não deturpe as minhas palavras. Eu só estou dizendo que existem muitas pessoas em bastidores que fazem uma grande obra acontecer. Alguém um dia chegou para mim e falou assim, cara, eu adorei o culto, mas o barulho das crianças está muito alto. Falei, pô, sério? Está muito alto. Então, ok, vamos estudar o tipo de microfone que seja unidirecional para melhorar isso. E aí foi lá, 3 pessoas da igreja, estudar dentro de um monte de microfone. Eu nem sabia. E aí fui estudando. Aí tem um negócio chamado Phantom Power. 20 anos eu nunca imaginei que era o Phantom Power. Agora eu já sei. Estudei. Então você faz assim, assado, pronto. Aí no outro dia alguém já me deu feedback lá de São Paulo. Ó, o som melhorou. Eu já não estou ouvindo mais o barulho das crianças. Perfeito, glória a Deus. O que ela fez então? Ela se concentrou na palavra que estava sendo pregada. Está entendendo esse mistério? Então nós precisamos fazer da melhor forma possível. E aí, tem um amigo ali que está nos visitando de novo hoje. É interessante como o Espírito Santo faz contigo, porque eu não sei se você vem ou não, mas ele sabe. E eu tinha certeza que você vinha pelo que ele fez. Porque ontem à noite eu estava preparando o esboço e ele mandou botar um conceito de administração na mensagem, que é exatamente a sua área de formação. Da outra vez aconteceu isso e agora de novo. E o Espírito Santo me trouxe a reflexão sobre o conceito de eficiência e eficácia. Eu falei, Senhor, eu estou falando de Pentecostes, é isso? Minha mulher falou assim, não, aí não dá, não tem como. Não tem como encaixar. Eu falei, vamos tentar. E eu vou te dizer, eficiência e eficácia correlacionada ao Pentecostes. Vamos ver se encaixa ou não? Um aluno tem que fazer uma prova. E essa prova tem 10 questões. E ele tem 1 hora para fazer essas 10 questões. Mas a média para ser aprovado é 7. E no final de 59 minutos e 59 segundos, ele larga a caneta e fala, consegui completar as 10 questões. Está aqui a minha prova totalmente preenchida. O que ele conseguiu com isso? Ele conseguiu ser eficiente. Ele conseguiu, dentro de um tempo que foi trazido a ele, conseguir cumprir plenamente uma tarefa. Perfeito. Então ele foi eficiente. Mas na hora que o professor corrige a prova dele, a média final dele foi 3. E ele, caramba, ele continuou sendo eficiente? Sim, porque ele cumpriu a meta que foi dada, fazer 10 questões em 1 hora. E ele conseguiu fazer isso. Em contrapartida, um outro aluno, dentro dessa 1 hora,
tinha que fazer também 10 questões e ele só conseguiu fazer 7. Mas pasmem, aí é a hora que os alunos, né, vão chegar, vão dar aquela suspirada. Das 7 que ele fez, ele acertou as 7. Os alunos chegou e falaram assim, aleluia, que seja eu esse, Senhor. Eu vi os balãozinhos subindo aqui, ó. Ah, mistério do Pai. Como eu quero ser. Eu recebo. Eu quero é isso, meu Deus. Eu quero é isso. Esse sou eu, Pai. Isso é forte. Isso é forte, hein? E aí ele só fez 7 das questões. Mas quando ele corrigiu a prova, pasmem, ele acertou as 7. E o que ele conseguiu? Ele foi eficiente? Não. Ele não conseguiu completar plenamente a tarefa. Mas ele foi eficaz. E eu quero que você reflita muito nisso. Sabe por quê? Tem muita gente dentro da igreja que está sendo eficiente, que está desesperado, correndo para cumprir todas as tarefas que o Senhor tem colocado na vida dele. Mas entre trancos e barrancos, atabalhoadamente, sabe o que ele está conseguindo? Tomar bomba em várias das questões e das provas que ele tem passado. Então eu quero te convidar, igreja, a puxar um pouquinho a manete, diminuir um pouquinho a força do motor e verificar se você está fazendo as coisas no tempo de Deus ou no seu tempo. Porque pode ser que naquele grande dia você tenha uma surpresa negativa e quando você puxa o teu boletim você fala, eu fiz tanta coisa, porque está escrito lá em Apocalipse, a gente vai começar a estudar semana que vem. Senhor, mas eu fiz, eu aconteci. E você vai ouvir, aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Eu não quero ter essa triste surpresa. E é isso que eu tenho me proposto a fazer como líder de um movimento, de um ministério, de ensinar pessoas a fazer prova, de ensinar pessoas a serem aprovadas, e não por simplesmente ficar iludindo elas, falando, poxa, que bonito, que legal, entregou dentro do tempo, fez tudo. Aí olha a nota, sim, está reprovado. Pô, mas aí, parabéns, você foi muito eficiente. Eu não quero uma igreja de pessoas eficientes, eu quero uma igreja com pessoas eficazes. Pessoas que lutam, que botam propósito, que conseguem construir e vencer. Pessoas que realmente, quando termina aquela prova, possa sair com a sua medalha de vencedor. E saber, agora eu vou entrar na próxima. É interessante que eu estava conversando com a minha esposa sobre um filme do Nicolas Cage, um filme antigo, mas bem antigo. Teve o primeiro e o segundo. Que ele precisava roubar a carta de independência dos Estados Unidos. Quem sabe o nome do filme me fala, por favor. Né? E aí, alguma coisa de tesouro perdido. O fato é que aquele filme nos dá uma grande lição bíblica. Porque existiam diversas tarefas a serem feitas. Para no final de todas aquelas tarefas, ele chegar ao tesouro. Mas olha que interessante, se ele fosse para a última pista e ficasse procurando tesouro, ele ia encontrar? Por que não? Porque cada uma das pistas que ele passava dava uma ferramenta para ele ir para o próximo passo. A Lenda do Tesouro Perdido é o nome do filme. E eu lembro que foi interessante que eles conseguiram. Aí uma outra pessoa chegou, o próximo passo é... Aí eles pegaram o próximo passo. Aí olharam. Cara, não tô vendo nada, mas é isso aí mesmo. Aqui no mapa do tesouro tá... Mas o que acontecia? Precisava de um óculos que tinha pego no passo anterior. Que era um óculos que ele olhou e falou assim, o que eu vou fazer com esse óculos? Eu não sei. Mas o fato é, para que eu possa alcançar o meu grande tesouro, eu preciso passar por essa fase e eu preciso guardar o óculos. Muitas pessoas estão tentando pular fases. Mas quando chegam lá na frente, ficam atabalhoadas, sem saber o que fazer. Sabe? Vou dizer uma palavra profética aqui. Hoje vocês estão vendo as crianças ali numa garagem. Talvez você diga, poxa, mas eu queria tanto uma sala para as crianças com ar-condicionado, com desenhos 3D, com questões lúdicas, com tapetes de borracha já tem ali, né? Mas com brinquedos, né? Testados pelo Inmetro. Queria tanto uma estação de qualidade, berços de mogno para cuidar dos meus bebês. A Bíblia fala que sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Sabe, essa é a grande construção, e a gente já viu alguns homens e mulheres de Deus se revezando nesse púlpito, porque nessa igreja a gente colocou um propósito, e o Kleber foi testemunha. Logo no primeiro culto eu falei um propósito que eu tinha,
que esse púlpito não seria meu, mas seria de homens e mulheres de Deus. Não foi isso? E quantas pessoas nesse um ano já se revezaram nesse púlpito? E o interessante é que parece que eles combinam. Acho que um liga para o outro e fala, para que lado você parou? Não, parei em tal ponto. Porque vários dizem a mesma coisa. Parece até repetitivo, né? Pô, de novo, alguém falou a mesma coisa. Não é verdade? Várias vezes a mesma coisa que o caramba, de onde ele é? De outro lugar. Mas de outro, como é que eles não se conhecem? Ou então um completa o outro. E é interessante, quando um deles chegou e falou, eu vejo essa igreja nos 5 continentes, mas eu quero pedir uma coisa para vocês, não percam a essência da garagem. Muita gente quer entrar numa igreja mega power, e eu também quero, porque é muito confortável. Mas eu quero estar numa igreja mega power que fale a verdade. Talvez seja essa a grande dificuldade. Muitas pessoas estão, para manter império, negociando a verdade. Aí Deus pega um pregador de fora, bota o dedo na minha cara e fala, Deus vai cumprir o que ele já falou através da boca dos profetas. Eu falei, realmente Deus já falou. Mas nunca perca a essência da garagem. Aí uma outra pessoa chega, usada em revelação, fala que teve um sonho com a minha esposa. E sabe o que ela fazia no sonho? Eu e ela pegávamos o carro daqui a algum tempo, parávamos aqui, descíamos do carro, olhávamos para cá, nos abraçávamos e chorávamos de emoção. Lembrando de como foi o início na garagem. Pessoas que nunca se viram falando a mesma coisa. Sabe, quando a gente busca ao Senhor de uma forma diferenciada, Ele nos responde de uma forma diferenciada. A igreja estava no propósito de jejum e de oração. E é interessante que nós fizemos uma vigília na outra semana, e indo para a vigília, o Senhor colocou no nosso coração de buscar no monte, nesse sábado agora. E assim nós fizemos. E o mais interessante nisso tudo é uma reflexão que eu trago a vocês. Nós acordamos por volta de 8 horas da manhã, dormimos 2h30 da manhã, mas nós tínhamos um compromisso com o Senhor e com a igreja. E ela chegou e falou assim, ninguém confirmou se vai ou não. Eu falei, não tem problema. Nós fizemos um compromisso. Pode não ir ninguém. Mas se não for ninguém, a gente pode ir mais tarde um pouco, dormir mais um pouco, que já são 2h30 da manhã. Eu falei, sim, a gente podia fazer isso, não seria nenhum pecado fazer isso. Mas o meu coração está ardendo que nós precisamos fazer na hora que nós combinamos. Porque o nosso ministério com o Senhor não é um ministério de negociar, é um ministério de obedecer. E aí você vai entender por que eu estou falando isso. E a minha esposa, ela tem um para-raio de monte. Eu já vou com monte com ela já diversas vezes, já recebi profecia no monte, já entrega versículo dourado, já passei por muita coisa, já entreguei para muita gente. E parece que ela fica invisível no monte. Nunca viram ela, não é verdade? Passa intacta, invisível. Acho que já entregaram até para a Júlia no monte já. Mas para a Kátia nunca entregaram. E é interessante que na hora que a gente foi dormir ou que acordou, né? O Espírito Santo falou com ela, eu quero você naquele lugar, porque eu vou usar uma serva minha para falar contigo. Serva não, um vaso, eu vou usar um vaso para falar contigo. Ah, uma mulher, falou, uma mulher para falar contigo. E é interessante que nós subimos, oramos lá, ficamos lá por volta de 1 hora. Na hora que a gente desceu, uma pessoa tinha passado na nossa frente. E entre muitas pessoas que estavam naquele sábado de manhã, um sábado muito bonito, muitas pessoas clamando, muito bonito, lotado um monte. E eu vi uma pessoa passando, 3 pessoas passando pela gente. Estava levantando a minha oração de joelho, e eu vi, bati o olho. Entre muitas pessoas, aquelas 3 me chamaram a atenção. E aí, quando a gente desceu, essa pessoa estava no meio do caminho, né? Falando sendo convidada para pregar, né? Na igreja e tal. Ô, irmão, eu quero convidar, não sei o que tal. Eu falei, essa pessoa é conhecida, né? Já tá agenda já no monte, né? O negócio tá bom. E é interessante que essa pessoa começou a descer e o Espírito Santo falou, reduz o passo. E a gente reduziu o passo. E descendo. E quando chegou quase no final, essa pessoa segurou minha esposa e entregou um recado para ela. E o mais interessante, quando essa pessoa entregou o recado para ela, o Espírito Santo me deu a visão do que ela estava falando. Sabe, meu irmão?
E aí, quando eu olhei para minha esposa, eu falei assim, Deus é fiel, Ele cumpre o que promete. Eu falei, por quê? Porque Ele falou para mim que hoje, pela primeira vez, eu seria interpelada no monte. Eu já estava indo embora, quando antes de chegar no final, uma pessoa me segurou pelo braço e se cumpriu a promessa de Deus. Às vezes você quer que a coisa aconteça no teu tempo, na tua velocidade. Ela precisava chegar na hora certa, estar no lugar certo, fazer o que ela tinha proposto. Depois de tudo isso, quando parecia que não tinha mais como se cumprir, faltando alguns metros, a gente estava daqui ao portão para terminar a descida, ela foi interpelada e Deus cumpriu. Eu quero convidar você a acalmar o teu coração. As coisas do Senhor vão acontecer no tempo dele. Basta você estar fiel e na posição que ele convidou você a estar. Se eu tivesse orando embaixo do meu travesseiro, embaixo do meu cobertor, com a cabeça no meu travesseiro, a minha oração teria chegado ao Senhor? Teria. Mas eu não teria recebido o recado de Deus que foi usado através da boca daquela mulher para ela e que ainda confirmou para mim. Vocês estão entendendo esse mistério? Então, em nome de Jesus, assim como a igreja primitiva, assim como o Atos dos Apóstolos tomou a decisão de buscar a face do Senhor, eu quero convidar você a fazer o mesmo. Muitas pessoas têm sido deficientes. Muitas pessoas têm falado em anos e anos de evangelho que buscam o Espírito Santo, que querem ser batizadas. Que até quando convidam para fazer uma oração para receber o Espírito Santo, essas pessoas vão até a frente. Elas estão sendo deficientes. Elas estão buscando. Elas estão fiéis ao Senhor, estão na casa do Senhor, estão buscando. Elas declaram com seus lábios que elas querem. Mas será que essa busca de anos está sendo eficiente? Será que não está na hora de parar de ser somente eficiente e começar a ser eficaz? Será que não está na hora de você querer realmente que esse mistério aconteça na tua vida da forma real? Sabe, jovem? Hoje, antes de sair de dentro de casa, eu escutei a sua mãe falando, ele está aqui hoje, meus filhos estão aqui hoje. E aí, por favor, não fica com ciúme, não. Irmão é um negócio, né? Vai entregar para ele, não vai entregar para mim? Calma, respira. Irmão, na verdade, tem uns irmãos aí, ó. E qual é? Deus está falando com ele, não está falando comigo, não? Ele gosta mais dele que de mim? Como é que... É mesmo? Aí, ó, já entregou aqui, ó. Se entregar para um, tem que entregar para o outro também. Eu quero saber se quando dá cajadada em um, você tem que dar no outro também. Sonho, rocambole quer, né? Eu quero ver chinela havaiana, se quer também. Se divide também. E eu tava penteando o cabelo no espelho. Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Fala para o meu servo que o banheiro daquele apartamento vai ser o dobro desse aqui. Eu não sei se você lembra, mas o Espírito Santo me lembrou. Ele me lembrou que vai ser no terceiro andar. Ele me lembrou dos detalhes. Porque um dia ele te fez uma promessa. E às vezes a gente pensa, não, aquilo se passou, mas na verdade não se passou nada. O tempo está correndo, porque tudo é no tempo de Deus. Você está entendendo esse mistério? E hoje ele só me confirmou. Eu olhei e falei assim, fala para ele. E aí eu vi de novo, que eu te falei, que eu via da janela, e por isso que eu sabia que era andar um pouco. E eu olhava e falei assim, uau, deve ser terceiro andar isso aqui. Terceiro, quarto andar em média, né, pela altura. E aí você falou exatamente isso, eu queria morar um pouco mais alto. E o carinho do Senhor é esse. Porque quando a gente busca a face dele, ele responde. Quando a gente se entrega a ele, ele faz. Quando a gente busca, a gente acha. A nossa busca tem que ser mais eficaz. Sabe, a gente chega em Jerusalém. Tudo isso foi para poder chegar em Jerusalém. Eu acho que sem isso não poderia falar plenamente de Pentecoste, mas agora a gente pode falar. Pentecoste é momento de colheita, é momento de vitória, é momento de agradecimento, é momento de reconhecimento, é momento de primícias. É momento de eu chegar e falar, Senhor, eu reconheço que se eu tenho isso aqui, é porque o Senhor me deu. E eu quero chegar na tua casa levando do melhor, para que não falte mantimento na tua casa. Para que não falte recursos na tua casa.
Porque assim como o Senhor fez na minha vida, eu creio que se eu patrocinar isso, outras pessoas também vão ser alcançadas. Olha que fantástico. E aquelas pessoas estavam numa das festas judaicas, uma das principais, numa festa de reconhecimento, uma festa de abundância. Aqueles homens levavam os seus dízimos, levavam suas primícias, suas ofertas alçadas diante do templo. E eles saíam das suas cidades, e olha que interessante, alguém pode chegar e falar como estrategista, mas calma aí, todos os homens subiam em direção a Jerusalém, e se os inimigos invadissem a terra? Essa vale um bombom depois. O que a palavra falava sobre isso? Porque em alguns momentos durante um ano, todos os homens subiam a Jerusalém. E os estrategistas do inimigo sabiam disso. Por que eles não invadiam Israel naquele momento, já que as cidades estavam desguarnecidas? Estavam só as mulheres e as crianças. E aí? Já memeou dali, ó. A outra já está no Google ali, ó. Porque que eu vi ali, ó. Já digitou ali para saber. Falou bombom, a outra já está ali, ó, já pesquisando já. E aí? A promessa do Senhor era exatamente essa, que se eles fossem obedientes, Ele iria guardar as fronteiras. Então, eles entendendo o Deus que eles serviam, eles não tinham problema nenhum em viajar dias à frente, deixando o território deles, às vezes no extremo norte ou no extremo sul, porque eles sabiam que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhar os que estão trabalhando, traduzindo. Eu preciso fazer na força do Senhor, sabendo que a mão dele poderosa é capaz de fazer coisas extraordinárias a meu favor. Então, em nome de Jesus, começa a andar com a sua vida, a tocar os seus planejamentos, os seus propósitos, colocando ele em primeiro lugar, chamando ele para o teu projeto básico. Não é quando você já botou telhado e fala assim, ó, dá um acabamento. Não, muda isso. Senhor, eu estou querendo comprar esse terreno. Está aqui a planta que eu quero fazer. Me dá o norte. É isso que eu devo fazer mesmo? É esse valor que eu devo pagar? Pede ao Senhor orientação. Eu estava conversando com a minha esposa, a gente tinha visto lido no livro, um grande empresário dos Estados Unidos que falou que nunca tinha fechado um negócio para ter prejuízo. Esqueci o nome dele, me perdoem. E alguém chegou e eu lembro que ele falou que teve uma situação que olhava assim e falou assim, cara, isso aqui é um presente de Deus. E a pessoa, vamos fechar? Ele falou assim, eu vou orar. Ele, como assim orar, cara? Não tem como, está aqui a oportunidade dele, eu vou orar. Eu não fecho. Se é para fechar sem orar, então a resposta já é não. Mas como assim? Eu vou perguntar ao meu pai. Se eu não posso perguntar ao meu pai, a resposta já é não. Porque nada é mais importante para mim do que ter a resposta que vem dele. Olha que profundo isso. Passou algum tempo, aquele negócio veio a falir por questões, né, de variações de bolsa, variações cambiais, aquele negócio veio dar errado. E algumas pessoas falam assim, cara, mas que fantástico, tinha tudo para dar certo. Ele falou assim, mas o meu Deus me coloca no caminho correto, porque eu decido buscar a Ele em todas as áreas da minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, se você quiser que ele entre na sua educação, ele vai entrar na sua educação. Se você quiser que ele busque na questão do seu emprego, ele vai te ajudar na questão do emprego. Se você quer que ele entre para ajudar a sua família, ele vai ajudar a sua família. Se você quer que ele seja o Deus Todo-Poderoso no teu respirar, ele vai ser o Deus Todo-Poderoso no seu respirar. Mas eu só quero te convidar uma coisa, não sinta inveja do teu irmão. Porque às vezes você está há muito tempo na igreja buscando de uma forma eficiente, perseverante, até indo ali firme. E aí, de repente, chegou um ontem que está fazendo de uma forma eficaz e já está há anos-luz na tua frente e você fala, mas como? Simples, decisões. Decisões acertadas. Aqueles homens estavam em Jerusalém. Mas lembra que a gente falou 2 vezes sobre perseverança? Sobre fidelidade? Quem estava em Jerusalém? Todos os homens da nação. Era momento de Pentecostes. O texto que vocês leram falava que os discípulos estavam sendo perseguidos para serem mortos. Mas o que o Senhor Jesus falou para ele? Eu vou enviar para vocês um Consolador. Mas é importante que vocês permaneçam aonde? No lugar de risco. Olha só. Onde que era para eles permanecerem? Ah, lá no Egito. Não, vai para a Babilônia. Não, vai para a Ásia Central. Na África,
no chifre da África, e lá vocês vão estar seguros até as coisas acalmarem. Não, não, não. Eu quero vocês até serem revestidos de poder. Aonde? Dentro de Jerusalém. É onde o decreto de morte deles tinha sido assinado. No foco. E aí é uma situação até interessante quando a gente pega num planejamento de guerra, tem muitos militares à nossa volta, que o melhor lugar para se esconder é do lado da casa do inimigo, porque ele vai pensar, nunca que ele vai querer ficar perto de mim. E na verdade você está escondido no lugar menos provável possível. E foi isso que o Senhor falou para ele, eu quero vocês dentro de Jerusalém, porque lá eu vou revestir vocês de poder. Sabe o que o Senhor estava falando, estava testando com eles? A primeira coisa se chamava coragem. Houve o decreto de autorização de igrejas se reunirem. E a maior parte dos crentes está onde? Escondido dentro de casa. Já até revogaram. E aí alguém chegou e falou para mim, na obra, e por sinal eu quero dizer o seguinte, ó, a reforma que os irmãos optaram por fazer aqui para deixar mais bonito o ambiente, eu quero dizer parabéns. Eu não imaginava que isso ia ficar tão bonito. Eu pedi para alguns só botar, reforçar o chapisco que estava caindo e fizeram isso aí, meu amigo. O negócio ficou... Os gatos do vizinho estão dormindo com uma beleza em cima, porque ficou lisinho o negócio. Os gatinhos estão... Acho que não estão nem na caminha mais deles, estão dormindo todo dia aí, porque ficou bom o negócio, ficou lisinho. Ainda pegaram o negócio ali, o prumo, mas está incompleto. E eu falei, minha esposa, poxa, domingo é dia de festa. Falei pro Cleber, falei, poxa, domingo é dia de festa, vamos receber visitantes. Eu queria deixar tudo pronto. Mas sabe o que o senhor falou? Não faça isso. Porque tem pessoas que vão ver incompleto e vão falar assim, está incompleto porque está faltando a minha mão. Eu quero participar. E eu falei, meu Deus do céu, não termina, deixa do jeito que está. Porque tem gente que quer participar. Existe galardão a ser distribuído pela igreja. E sabe o que aconteceu aqui na sexta-feira de tarde? O que poderia ser somente um canteiro de obra foi um lugar de choro, de falar em mistério, de glorificar e exaltar o nome do Senhor e de visitação do Espírito Santo. Eu quero agradecer a Deus por cada um daqueles homens que estavam naquela cozinha ali. Meu Deus do céu, o fogo de Deus desceu nesse lugar. E eu olhei aquilo e falei, Senhor, muito obrigado. Isso aqui é somente um prenúncio de Pentecostes. O que era somente homens cansados, com mão cortada de mexer em cimento, de repente houve uma visitação do Santo Espírito de Deus, mostrando que ele estava presente nisso tudo. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Sejam aqueles que contribuem, como também aqueles que fizeram. E tá aí, ó, ainda falta coisa para a gente fazer junto. Em comunhão, em koinonia. Essa é a grande questão. A questão não é deixar ou não deixar bonito. A questão é ter prazer de fazer as coisas na casa do Senhor. Obrigado pela tua vida. Aqueles homens estavam escondidos em Jerusalém. E a gente termina essa mensagem, esse estudo, exatamente aqui. Lembra que a gente falou sobre a fidelidade, sobre aqueles muitos e muitos homens que andaram ao lado de Jesus? Andaram ao lado do mestre, desistiram no meio do caminho, porque teve uma palavra que eles não entenderam. Em contrapartida, aproximadamente 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo. Entre eles, os 11 apóstolos com decreto de morte, mais algumas pessoas que andavam junto com Jesus também, com o nome dos mais procurados do FBI da época. E eles caçando, eles ali dentro, reunidos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma reflexão que o Senhor me trouxe hoje. Por que eles ficaram tantos dias reunidos no mesmo cenáculo? Por um motivo simples. Existiam diferenças entre eles que precisavam ser acertadas antes daquilo tudo bombar. Existiam situações de convívio interpessoal que precisavam ser resolvidos. E não existe melhor momento para fazer isso do que no momento de comunhão, do partir do pão, do sentar junto, onde a gente pode chegar e conversar, tirar dúvidas, Poxa, naquele dia a gente estava jogando bola, você entrou, me deu uma joelhada, pô. E eu tive a impressão que você fez de propósito. Rapaz, eu senti cãibra, minha perna falseteou e por isso que eu te dei aquele tostão. Foi por isso? Foi por isso. Só que eu estava sentindo tanta dor que a minha cara fechou. E é por isso que eu estava com cara de raiva. Não era de você, era a dor que eu estava sentindo. Sério? Pô, não imaginava isso, irmão. Foi por isso. Mas aí eu quero agora aproveitar e te pedir perdão, porque depois que a dor melhorou, eu não voltei em você e pedi perdão. Então eu quero pedir perdão agora. E quebrantamento.
De repente, aquela pessoa que emprestou dinheiro para outra, estava devendo, e fala assim, poxa, a gente está aqui esse tempo todo, isso está me remoendo por dentro, eu tenho que falar contigo. Pô, cara, eu te emprestei aquele dinheiro e você não pagou. Aí essa pessoa chega, segura o braço da esposa atrás e fala assim, conta para ele aquilo que está acontecendo. Aí, de repente, a esposa chega e fala, já faz dias que ele não consegue dormir, porque ele não conseguiu arranjar o dinheiro para honrar o compromisso. E ele só chora pelas madrugadas, pedindo ao Senhor discernimento de como te pagar daquela dívida. Poxa, meu irmão, eu não sabia que estava assim. E tem mais, não tem comida para a gente comer dentro de casa, a gente está com fome. Quebrantamento. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo no nosso meio, porque nós não estamos amando o próximo como a nós mesmos. Eu quero convidar você a entrar para dentro do cenáculo, para fazer diferença. Eu quero te convidar a estar junto, mais junto dos seus irmãos, mais junto de verdade. Não é junto da questão do Covid, de isolamento. Não. Mantenha a distância de segurança se você assim achar melhor. Eu respeito isso. Mas a questão é estar junto. Você pode estar junto numa mensagem de uma chamada de vídeo. Você pode estar junto conversando no telefone. Você pode estar junto mesmo mantendo a distância, rindo e chorando de alegria. O Senhor está nos chamando a estarmos mais juntos como família, porque o momento que a gente decide estar mais juntos, o Pentecoste vai andar na nossa direção. O fogo de Deus vai cair sobre as nossas vidas. E o que o texto fala é que aqueles homens permaneceram fiéis, buscando a face do Senhor naquele lugar. E eis que, de repente, ouviu-se um som. E eu quero convidar você a refletir sobre isso. Porque assim como haverá a manifestação do arrebatamento da igreja no Apocalipse, assim também houve nesse grande dia. Tudo começou com um som. Sabe o que isso quer dizer? Que nós precisamos estar apercebidos, ouvidos atentos. Nós precisamos andar mais antenado do que está acontecendo. Tem muita coisa bonita acontecendo à nossa volta que, às vezes, pela nossa distração, nós estamos deixando perder. Então, que em nome de Jesus nós possamos estar atentos, sensíveis, buscando a presença do Senhor, para que nós não venhamos a perder quando o som tocar. O primeiro som foi o som da descida do Espírito Santo. O segundo som que vem sobre a igreja é do arrebatamento. O chofar de Deus vai tocar nos céus. E aqueles que estiverem apercebidos, que estiverem em dia, vão poder olhar para o céu, se alegrar e falar: hoje é o cumprimento de mais uma das muitas promessas que existem sobre a igreja. Aqueles homens, após serem batizados, serem cheios do Espírito Santo, e agora não era mais uma degustação, agora era realmente a manifestação de Deus chegando sobre a vida deles. E a Bíblia fala que eles ficaram cheios do poder, cheios de unção, cheios de graça. E agora o que eles fazem? E aí vem mais uma grande sacada para todos nós. Uma vez que eles foram cheios, mesmo ameaçados de morte, eles saíram daquele lugar para proclamar o Evangelho com autoridade e unção. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala de uma quantidade de não sei quantos mil homens. Opa, quantos mil? Logo na primeira pancada foi o quê? 3.000 homens. Dessa primeira fala de 3.000 almas. Porque no censoriamento judaico, tinha-se o costume de contar só homens. Mas nesse momento ele fala de 3.000 almas. Então ele falava de mulheres também. E eu fico imaginando o que aconteceu ali. Vocês lembram do momento do discurso difícil? Vocês lembram? O que aqueles homens fizeram? Que andaram com Jesus? Viraram as costas e saíram no poder sem falar nada? Quem estava em Jerusalém agora? Todos os homens. Então, essas pessoas que tiveram uma experiência com o Mestre, mas que decidiram, no meio do caminho, negociar e não perseverar com ele, agora estavam em Jerusalém. E Jerusalém, em Pentecoste, é lugar de obediência, lugar da promessa.
lugar de cumprimento, era um lugar de bênção, e eu quero que você entenda isso. Estar em Jerusalém naquele momento era lugar de bênção. Eles estavam no lugar da bênção, mas existiam algumas pessoas que estavam dentro do cenáculo. O cenáculo era lugar de estar cheio, de estar repleto, de estar completo, de estar total diante do Deus Altíssimo. Muitas pessoas dizem que agora o véu se rasgou e nós temos acesso ao Santo do Santo, mas nós não estamos no Santo dos Santos. Nós estamos dentro do lugar de eficiência, nós estamos buscando a presença do Senhor. Mas o que esses homens passaram foram estar num momento a mais de comunhão. Sabe, é isso que eu quero convidar a igreja a estar. Não basta estar em Jerusalém no Pentecostes. Eu quero convidar você a entrar dentro do cenáculo. Eu quero convidar você a viver um novo de Deus, um novo momento, uma nova história. Eu quero convidar você a ter novas experiências, uma nova sensação. Não por simplesmente andar pelos corredores dos shoppings com aqueles filetinhos falando, se eu tivesse esse perfume. Não! É você poder abrir o teu guarda-roupa e falar assim, ele está aqui, eu uso o quanto eu quiser. Sabe por quê? Porque mesmo que o nível esteja baixando, quando eu busco a presença dele, ele renova o meu perfume. Ele renova o meu perfume. Ele renova a minha alegria. Pastor, então não vou ter mais dificuldades? Não, não é isso que eu estou falando. Mas eu quero dizer que quando você olha para o foco da tua alegria, a tua dificuldade fica pequena. A tua luta fica simples. Meu Deus do céu. É momento de Pentecostes, é momento de busca e de obediência, é momento de milagre, é momento de prosperidade, sim. Nós estamos vivendo tudo isso, nós estamos com a mesa farta à nossa frente, nós temos uma janta maravilhosa nos esperando, nós temos amigos para estar à nossa volta, sorrindo conosco, chorando se necessário for. Glória a Deus por tudo isso. Mas nós temos um cenáculo, um lugar onde nós podemos buscar um algo a mais que tudo isso que está à nossa volta, tudo aquilo que nós sabemos. Talvez você já tenha experimentado entrar nesse cenáculo. Talvez você já tenha tido experiências extraordinárias ao lado do Espírito Santo. Talvez você nunca tenha gozado disso. Ou talvez você já tenha gozado, mas já faz um tempo que você não vai naquele endereço. No lugar de busca. No lugar de consagração. No lugar de comunhão. 3.000 homens estavam ali. Mas eles não perseveraram. E eu fiquei imaginando, eu estava ali sentado, sozinho, pensando, eu fechei meus olhos e comecei a pensar. De repente, Tiago falando em mistério com Deus, virando como pessoa de virado no giraia, cheio de autoridade, botando dedo na cara, profecia, revelação, cheio de poder, colocando a mão, nego sendo curado. E aí eu fico imaginando, eu falo assim, caramba, cara, Tiaguinho. Não, é o Tiaguinho ali. Tiaguinho, cara. Não, cara. O que está acontecendo com ele? Meu Deus do céu, cara. Quando a gente foi embora, ele decidiu ficar. Quando a gente abandonou o barco, ele ficou, ele perseverou. Olha agora como é que ele tá, cara. O que é isso que ele experimentou? Onde a gente estava com a cabeça? De repente o outro chega e fala, não tô acreditando. Pedro? Não, cara. Que isso? Ele tá falando, parece que tem um negócio me rasgando por dentro. Que autoridade e unção é essa? Pescava com ele, eu era do barco dele. Eu vi quando o mestre falou que... Não acredito. O mestre me tratava com mais carinho do que tratava ele. Ele acreditava mais em mim do que nele. A única diferença é que ele perseverou. E eu desisti. Qualquer igreja que estiver assistindo, você pegar e procurar, vai ter uma história dessa para contar se não tiver centenas ou milhares. De pessoas com grandes promessas, grandes expectativas da parte do Senhor, que desistiram no meio do caminho. Que hoje até vão a Jerusalém por obediência, por temor, por tremor. Mas que o lugar dele era dentro do cenáculo, se enchendo do poder e da graça do Deus Altíssimo. Eu convido você a refletir essa noite. Qual é o seu lugar? Será que o teu lugar é dentro de Jerusalém somente? Ou o teu lugar é dentro do cenáculo? Aonde você quer estar? O que você quer fazer dos teus passos? O que você quer fazer da sua história? O que você quer fazer da tua vida?
Amém? Cabe te incentivar. Cabe buscar. Eu tenho somente um caminho para te direcionar. Cada vez mais nós precisamos estar fiéis buscando ao Deus Altíssimo. Esse, com certeza, é o melhor lugar para se estar. Amém, igreja? Eu quero convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus. A palavra é bem clara quando ela vai dizer sobre a questão de você precisa querer, você precisa buscar, você precisa acreditar. E a palavra fala para os homens e mulheres de Deus para lançarem mão do óleo, orar por pessoas, derramar o óleo sobre as suas cabeças e clamar pelo Santo Espírito. Essa é a função dos homens e mulheres de Deus. Antes de nós continuarmos esse ato, eu quero orar pelas pessoas da internet. Nós vamos estar fechando o nosso link agora. Eu quero bendizer a Deus pela tua vida. Eu quero pedir ao Senhor que esteja trazendo discernimento sobre ti para que você possa tomar as decisões corretas no seu caminhar. Que em nome de Jesus essa palavra venha trazer transformação e libertação. Que venha haver quebra de maldições essa noite. E que andando em direção a Jerusalém, você não se contente em estar diante do templo, não. Que você volte para dentro do cenáculo, que foi o lugar que Deus te chamou a estar. Em obediência, em busca, para experimentar algo novo da parte de Deus sobre ti. Eu quero orar por você em nome de Jesus Cristo. Eu quero clamar que haja transformação e libertação sobre essas vidas, Pai. Senhor, Tu és um Deus todo-poderoso e eu confio no Senhor. E é por isso que nós estamos clamando, Pai, que seja quebrado todo o arco, todo o laço, toda a cadeia, em nome de Jesus. Que essa pessoa, em meio a esta liberdade que o Senhor dá a ela essa noite, Pai, que haja decisões acertadas, Pai, de entrar pelos muros de Jerusalém, mas não se contentar a estar ali dentro, Pai, mas que elas possam buscar estar no cenáculo do Senhor, para que naquele lugar possam ser revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero te agradecer, Pai. Eu quero agora proclamar, Pai, sejam batizados no Espírito Santo em nome de Jesus. Que a tua boca agora comece a se encher de labareda de fogo e que você comece a falar em mistério com Deus Altíssimo. Que haja renovação de dons espirituais em nome de Jesus. Ouribianda lama chori canta lá manjorias. Riba lá jumia salama chori alagante arama choubia. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Rima lava chori alamana choria. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Ripa lá, chore, canta lá, maná, chore, anda lá, manaia. Tu és o Deus Altíssimo. Tu és o Todo-Poderoso, Pai. E nós te bendizemos, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia.